Você vai segurar uma cebola. Eu sou casado. Me permita concluir, rapaz. Já começou! Por favor. Pai é pipo de crack. E aí, seus mitos, tudo bem com vocês? E agora vai entrar o grosso. Vai entrar o grosso, vai começar a crescer. Dentro de cada trabalhador, com mais força. Janja se tornou o maior cabo eleitoral que o Bolsonaro já teve. Ela deu entrevista à Folha de São Paulo e escancarou seu projeto de censura. Janja chegou ao ponto de pedir dicas ao ditador chinês de como censurar as redes. Por que é tão difícil censurar e prender como faz a China? Janja diz que tem o bom senso e se considera uma pessoa inteligente. Não sei por que me lembrei da Carla Zambelli. Então não existe essa possibilidade de eu não falar alguma coisa. E vamos combinar que eu tenho bom senso, né? Sim. Vamos combinar que eu sou uma pessoa, né? Me considero uma pessoa inteligente. É isso que temos para hoje. Chacaprecha no like, ative o sino. Senão o Bozo volta. Quem não deixar o like e não se inscrever é corno. Gostaria de pedir para o senhor comentar a reunião com o presidente Xi Jinping, mais especificamente a pergunta da primeira-dama sobre o TikTok. E a resposta do presidente Xi Jinping dizendo que o senhor poderia banir ou restringir o TikTok no Brasil, se o senhor faria alguma coisa nesse sentido. Obrigado. Fudeu de vez! Você sabe, a primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estava só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. Aí fudeu. E depois, eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Eu fiz a pergunta. Falando do TikTok, por exemplo, na China. E veio, enfim, a mídia cobriu de um jeito também como uma falta de protocolo, como que... E você deu uma entrevista recente falando que quando você precisa defender crianças e adolescentes, não vai ter protocolo que vai te calar. Não, gente, sabe assim, primeiro que não foi quebra de protocolo nenhum, nós estávamos no jantar conversando. Não, eu não entendi, mas tô compreendendo. Então, eu não entrei numa sala gritando, não, sabe? Então, não existe isso, quer dizer que eu não posso falar? Não! Eu não sou um biscuit de porcelana. Eu não vou no jantar só para acompanhar meu marido. E ele nunca, em nenhum momento disse para mim: não fale, fique quieta. Cala a boca! Silêncio! Sabe, não existe isso. E não vai, desculpa. Se ele fosse essa pessoa, você não teria casado com ele. Eu não teria casado com ele, obviamente. Disso. Ele jamais vai fazer isso comigo, nem com nenhuma outra mulher. Nenhuma outra ministra, sabe? Ele jamais vai fazer isso. Estava lá visitando eu e o presidente dos Estados Unidos, onde jogaram a bomba de Hiroshima. Eu, se fosse presidente dos Estados Unidos, eu jamais iria no lugar que jogou a bomba, mas ele foi. E lá eu encontro com uma mulherzinha, sabe, presidenta do FMI, diretora-geral do FMI, nem me conhecia. Diz que eu sou um amante da democracia. Não sou nem marido, eu sou um amante da democracia, porque a maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. A maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. É muito importante trazer aqui o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Porque uma coisa, companheiros, que eu quero mudar, estabelecer a relação com vocês, por isso eu coloquei essa mulher bonita para ser ministra de Relações Institucionais, é que eu não quero mais ter distância entre vocês. Você tá fudido, meu parceiro. Então não existe essa possibilidade de eu não falar alguma coisa. E vamos combinar que eu tenho bom senso, né? Sim. Vamos combinar que eu sou uma pessoa, né? Me considero uma pessoa inteligente. Eu não pareço ser uma pessoa burra. Poderia até ser, mas não sou. Então eu sei muito bem até onde os limites que eu posso ir, eu sei muito bem disso, eu sei os assuntos que são mais delicados, que é difícil. Eu poderia ter falado com o Putin, pelo amor de Deus, para com essa guerra. Mas eu não vou me furtar a falar sobre uma rede social, vamos combinar, né? Que tá uma criança. Sei.
Uma ação da Advocacia Geral da União no Supremo Tribunal Federal, que na prática antecipa a validade de uma regulamentação das redes sociais. O que a AGU fez? A AGU entrou com um recurso na discussão do Marco Civil da Internet, que já está se dando no Supremo, mas ainda não foi concluída pelo plenário. E aquele momento eu quis talvez explicar um pouco melhor para o presidente Jinping e para não só para ele, mas para todos os ministros que estavam ali e a primeira-dama, porque vocês sabem que meu marido é analógico, né? Então ele não sabe talvez usar os termos que a gente está acostumado a usar na rede social, enfim. Eu já tenho idade demais, eu já vivi demais, eu já tenho experiência demais. Eu não vou enganar o povo mais uma vez. Então, e o presidente começou a falar isso, que era importante a gente discutir, e aí eu perguntei pro meu marido, ok, posso complementar? Ele disse, não, pode complementar. E aí eu falei um pouquinho dessa questão, de como o algoritmo entrega para fora da China. E não teve nenhum mal-estar no momento? Claro que não, gente. E aí o presidente Xi falou, inclusive, que eles também têm problemas dentro da China. Apesar de ter uma regulação muito forte, lá crianças menores, a partir de, só pode usar a tela a partir de 11 anos com um horário específico, não pode ter rede social, tem toda uma regulamentação. Ele disse, se aqui não seguir a regra, tem efeito, tem prisão, sabe? Tem prisão, sabe? Você tá falando sério? Tem toda uma legislação. E por que é tão difícil a gente falar disso aqui? Por que é tão difícil a gente falar em outros espaços, sabe? Não é uma questão de liberdade de expressão. Ih, rapaz. Olá, Seguimoles, aqui é a Kim Janjiping. Obrigado por ter abrido o vídeo. Eu tô cheia de problemas porque vocês não param de me zoar. Logo eu que sou inteligente e tenho bom senso. Ou seja, se vocês não parar de ficar fazendo memes comigo, meu marido vai censurar todo mundo. Vamos prender todos vocês, ou seja, vocês vão ter problemas também. Já era pra eu ter abrido um processo e ferrar com todos vocês. Isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilha com todo mundo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sino para receber os novos vídeos. Obrigado pela audiência. Fui.